Eu tentei! Não Pode sei ser. aí como... Mas quem não é? O Manolo não ia fazer outro tipo de corte, não, né? Eu tentei! O corte é natural, pô. Vai. Ó, Vai ser esse casaco mesmo, vai ser aqui na raça. pé no peito, não. Ressacada vai Pode tremer. começar. Tá, vai. Sou mais um camisa 12 apaixonado por você. Deixa eu botar Na arquibancada, o o Giro Tinzão. Show. Havaí sendo campeão. É. Vamos lá, Marte. Vai nessa. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Resenha Sem Juiz. Aqui não tem VAR, aqui não tem juiz, é só nossa opinião. Hoje vamos falar aí, né, acabou de terminar a participação da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Né, e vamos fazer uma análise de como foi esses primeiros jogos da seleção canarinho. Quem começa? Pode ir, Manolo. Posso ir? Bom, vamos falar sobre a minha opinião sobre como que foi a seleção brasileira nessa primeira fase, na fase de grupos. Bom, eu acho que vai ser unânime aqui entre nós que o primeiro jogo do Brasil não foi um jogo bom. O Brasil, claro, Marrocos já é uma seleção, eu acho que é a seleção que mais já é imaginado que seria a seleção que mais teria dificuldade para a seleção brasileira. Porém, o Brasil tem um time mais forte, mais competitivo, no caso, do que o Marrocos. Porém, deu o que deu, terminou empate, a seleção brasileira não jogou bem, o Ancelotti ele escalou mal, né, eu acho. Não foi uma formação que me agradou quando foi divulgada, né, no caso. O segundo jogo, com todo o respeito à seleção do Haiti, mas o segundo jogo já é esperado que o Brasil ganhasse. Porém, eu sinceramente queria que o Brasil ele já fizesse o saldo de gol, né? Eu achei pouco ganhar de 3-0 do Haiti, com todo o respeito. Eu não tenho nada contra a seleção do Haiti, né? Mas, bom, aconteceu o que aconteceu, o Brasil jogou melhor, né? Vale destacar, só destacando que nos 3 jogos, para mim, o melhor jogador do Brasil indiscutivelmente foi o Vinícius Júnior, né? Até contra o Haiti, ele jogou bem contra o Haiti. Contra o Marrocos, graças ao gol dele, o Brasil evitou a derrota, né? A seleção não perdeu. E agora, hoje, né? Só lembrando que hoje a gente já está gravando pós o jogo de o terceiro jogo da seleção contra a Escócia. E, bom, Vinícius Júnior de novo podia ter feito 3 gols, né? Teve inúmeras chances, teve um gol anulado, né? Que para mim foi errado, né? Não devia ser anulado. Mas, enfim, falando no geral, eu gostei da atuação da seleção brasileira na fase de grupos. Mas, que nem acontece, ainda teve um vídeo que a gente falou que o alemão ele estava mais pessimista, eu e o Marte a gente estava otimista, né? Eu ainda continuo otimista, porém, a fase de grupos, me desculpa, mas Haiti, Marrocos e Escócia não são seleções tão difíceis. A próxima fase vai pegar Japão, Holanda ou Suécia, né? Quando sair esse vídeo, eu acredito que a gente já vai saber, né? No caso. Mas essas 3 seleções são muito mais superiores do que as seleções que estavam no grupo do Brasil, no caso. Então, enfim, no geral eu gostei da situação da seleção brasileira, mas eu esperava um pouco mais, daquele gostinho de tipo, podia ter feito melhor, né, no caso. Ficou faltando. Ficou faltando, principalmente no jogo contra o Haiti. Claro, o Marrocos empatou, mas Marrocos é aquele jogo que, primeiro tempo foi do Marrocos, segundo tempo a seleção teve mais dominância, né, no caso. Então, eu achei justo o empate, no caso. Porém, contra o Haiti e a Escócia, a seleção brasileira,
ela jogou bem os dois tempos, porém é aquela coisa, faz o trabalho de casa no primeiro tempo, faz o trabalho no primeiro tempo e no segundo pisa no freio. Então, não, Copa do Mundo não tem que pisar no freio, com todo o respeito às outras seleções e tal, mas a gente viu a Alemanha metendo 7-1 em Curaçao, Holanda, tanto a Suécia ganhando de 5-1 da Tunísia, quanto a Holanda ganhando de 5-1 da Suécia. Então, pô, Copa do Mundo não tem que pisar no freio. Tu tem que dar gás, garra toda hora, entendeu? É só uma reclamação que eu tenho para fazer no Brasil, que parece que, tipo, tanto o jogo contra o Haiti e Escócia fizeram um trabalho no primeiro tempo, porém deixaram a desejar no segundo, que podia ter sido melhor, no caso, né? Mas... enfim, essa é uma opinião minha, não sei se compete faz parte, é da opinião dos meus amigos, né? Mas, enfim, alemão? Então, galera, eu concordo bastante com a opinião do nosso querido Manolo, dos jogos da seleção brasileira, sobre Brasil e Marrocos. A seleção brasileira jogou mal, tomou um apavoro no primeiro tempo do Marrocos. Eu acho até que quem merecia mais a vitória era o Marrocos, né? No final acabou sendo um bom resultado para o Brasil esse empate, né? Pelo que jogou. Mas se tivesse que ter sido um vencedor, teria sido o Marrocos. Mas enfim, Vinícius Júnior resolveu decidir. Aliás, Vinícius Júnior foi o cara dos 3 jogos, né? Da primeira fase. Ah, não, exceto contra o Haiti, porque o Haiti, o Matheus Cunha resolveu fazer 2 gols. Mas o Vinícius Júnior, ele está se mostrando até agora o melhor jogador da seleção brasileira, né? Porque ele fez 1 gol contra o Marrocos, 1 gol contra o Haiti e 2 gols contra a Escócia. Me corrija se eu estiver enganado. Isso aí. 4 gols, né? 4 gols dos 7, eu acho, da seleção brasileira. Foi 7 gols. 7 gols. Contra o Marrocos, 3 gols contra a Escócia. Perfeito. E aí, pô, o cara que não conseguia fazer nada na seleção brasileira agora já tá fazendo 7 gols, então... quer dizer, 4 gols, né? Dos 7 gols da seleção brasileira. Então melhorou aí. Matheus Cunha até agora tá se mostrando um bom camisa 9, né? Ele que não jogou contra o Marrocos, aí jogou contra o Haiti e agora também contra a Escócia, também deixando os seus gols, né? Então é isso. E é aquilo que o Manolo falou, contra Haiti, com todo respeito ao Haiti, mas o Brasil poderia ter ganhado de goleada, apenas ganhou de 3-0, todos os gols marcados no primeiro tempo. Tá certo que o Brasil teve 2 gols anulados, um gol do Endrick e outro gol, agora não lembro de quem que foi. Ah, foi do Rafinha, que ainda saiu lesionado, né? Esse é um dos destaques aí da seleção brasileira. Negativos, né? O Rafinha não jogou bem, fez o gol, mas foi anulado por impedimento e depois, ainda por cima, ele saiu lesionado, né? Não participou desse último jogo. Então, o Brasil ganhou de apenas 3-0 do Haiti, todos os gols no primeiro tempo. E agora, nesse último jogo de hoje, né? A gente está gravando um pouquinho depois da vitória do Brasil sobre a Escócia. Beleza, ganhou da Escócia, né? 3-0. Só que aí também jogou bem no primeiro tempo, segundo tempo só administrou, né? Acho que só fez não lembro agora se o terceiro gol saiu no primeiro ou no segundo tempo. Foi mas no segundo. Foi no segundo. Então já foi um pouquinho diferente, mas ainda assim, o Brasil tem jogado apenas no primeiro tempo e administrado o segundo, né? Nesses 2 jogos que ganhou, ao contrário do primeiro. E, bom, pra mim, eu acho que não tem nada de empolgação, nem nada de oba-oba ainda. A seleção brasileira fez o que tinha que fazer, era obrigação da seleção brasileira, né? Eu sei que tem muita gente que se ilude, mas tipo, porra, é a seleção pentacampeã mundial, né, maior vencedora, né? Se não passasse dessa fase de grupos, já podia fechar as portas dessa seleção, né? Então não tem nada de empolgação, né? Fez o dever de casa, o que tinha que fazer, que era obrigação. Ganhou do Haiti e da Escócia, que são mais fracos. Marrocos, hoje em dia, pelo que eu já vi, acho que está em 7º lugar no ranking da FIFA. Era uma seleção mais difícil, beleza. Empatou em 1-1 com o Marrocos, né? Que foi a semifinalista da última Copa do Mundo. Então é isso. O que vale agora é o mata-mata. Vamos ver quem que o Brasil vai pegar
na segunda fase, né, ou 16 avos, mas já vai ser um pouquinho mais complicado, né, pegar uma Holanda, um Japão que a gente já comentou em outros vídeos que está com uma boa geração, e a Suécia também que está com um time interessante, né, apesar da Suécia estar nessa engronha de ter ganhado o primeiro jogo de 5-1 e ter perdido o segundo jogo de 5-1, né, mas enfim, a gente passa pro próximo. Tô aqui com essa camisa dos Estados Unidos, né, representando aí a minha turma do oitavo A que eu sou regente, camisa da minha turma, então resolvi usar ela hoje para gravar esse vídeo. Marchem a sua opinião. Beleza, então, vai ser bem parecido com o opinião dos meus amigos, né? O Manolo já tinha comentado ali que achava que ia ser uma questão mais unânime, né? Então, primeiro jogo, o Brasil empatou com o Marrocos, como todo mundo bem sabe. Não foi um jogo tão bom assim, tipo, né? O Marrocos, para mim, é o time que mais tinha a chance de incomodar no grupo do Brasil, né? Então, enfim, talvez já fosse o jogo mais difícil, né? O jogo contra um adversário mais complicado. O Brasil fez um jogo, não foi um jogo tão bom, foi um jogo, né? Assim, o Brasil estava satisfeito com o empate, né? Saiu atrás do placar, os jogadores estavam com dificuldade estavam sem coragem de chutar a bola no gol, né? E, enfim, saiu atrás do placar, o empate ficou de bom tamanho, de acordo com o que foi o jogo. Mas empatamos, né? Enfim, já conseguimos um pontinho logo na estreia. Contra o Haiti foi 3-0, até poderia ter sido mais. Eu queria falar que dos confrontos entre Brasil e Haiti foi o confronto que teve o placar o placar menos elástico, né? Porque a gente teve um 4-1, 6-0 e 7-1 para a seleção brasileira, e agora foi 3-0. O primeiro tempo foi bom, né? Já o segundo tempo o Brasil ficou só administrando, como o alemão comentou. E hoje contra a Escócia também, né? O primeiro tempo o Brasil jogou bem, enfim, já tinha feito 2-0. Era para ser 3-0, mas o gol do Vini Júnior foi mal anulado pelo VAR. E, enfim, no segundo tempo, aí o Matheus Cunha acabou fazendo o terceiro gol. Enfim, poderia ter sido mais, né? Assim como contra o Haiti poderia ter sido mais. Teve 2 gols anulados, enfim, então toda essa questão. A seleção brasileira agora para as próximas fases da Copa do Mundo, essa 16 avos agora que vem na próxima semana, tem que tirar essa mentalidade, né, de administrar o segundo tempo, né? Então, tipo, não é porque está ganhando de 2-0, 3-0 no primeiro tempo que tem que administrar, tem que continuar ganhando, chutando bola, né, para dentro e, enfim, ir para cima. É Copa do Mundo e agora vai ser uma questão mais complicada porque é mata-mata, né? Então, tipo, perdeu, tá fora. Então o Brasil tem que ir com raça, com sangue nos olhos. O Vini Júnior está fazendo uma grande Copa do Mundo, a gente comentou em alguns vídeos aqui sobre a participação dele, que joga bem no Real Madrid e chega na seleção e não tem a mesma entrega. Agora, felizmente, ele está tendo a mesma entrega, né? Ele tá tipo, dos 7 gols da seleção até aqui, 4 foram do Vini Júnior. E tá incrível, né? Tá excelente participação do Vini nessa Copa do Mundo. E esperamos que continue assim, né? E outros jogadores também que precisam aparecer, precisam marcar gol. E a seleção é isso, tem que ir pra frente. Eu fico feliz, né? O alemão até comentou que não é ficar tipo oba-oba, uhul, seleção, assim. Mas eu fico feliz, né? Cada vitória importa. E ainda mais pelo momento conturbado que a gente estava vivendo, né? Até chegar aí à Copa do Mundo. Tudo bem, é a maior seleção campeã, a seleção pentacampeã, a maior do mundo, mas estava num momento meio em baixa, então eu fico muito feliz aí que tenha passado de fase. Eu me surpreendi porque eu achei que a gente ia passar em segundo, e no fim a gente acabou passando em primeiro. A amarelinha deu sorte mais uma vez, e é isso aí, bora Brasil pra frente. Então, eu também achava que a seleção brasileira ia passar em segundo, né, pelos palpites que a gente passou em outro vídeo, né, atrás do Marrocos, mas surpreendeu, passou em primeiro. Então, apesar de eu concordar com o nosso querido Manolo nessa questão aí que o Brasil poderia ter feito mais gols tanto no Haiti quanto na Escócia, né, só fez o trabalho de casa no primeiro tempo e no segundo tempo administrou, ainda assim a seleção brasileira conseguiu terminar em primeiro lugar no grupo pelo saldo de gols.
O Brasil fez 3-0 no Haiti e na Escócia, enquanto o Marrocos fez apenas 1-0 na Escócia e, apesar de ter feito 4 gols, tomou 2 do Haiti, né? Pô, os caras tomaram 2 gols do Haiti, né? 4-2. Então aí a seleção brasileira terminou com saldo 6 e Marrocos terminou com saldo 2. Então ainda assim a seleção brasileira, mesmo administrando com poucos gols apenas, né? 3 gols, acabou terminando em primeiro lugar do seu grupo. Vamos ver agora quem que vem do grupo E. Fala. E partir ver, né, que cara, o Brasil só conseguiu fazer um gol do Marrocos e do Haiti, com todo respeito ao Haiti. Fez 2 gols, cara. Aí, tipo, eu fico pensando, pô, se o Brasil tivesse jogado assim desde o começo, cara, estaria com 100% de aproveitamento na Copa. Então, tipo, assim eu digo como jogou contra o Haiti e hoje jogou contra a Escócia, né? Porque, pra mim, a Escócia e o Marrocos estão quase no mesmo patamar, entendeu? De jogadores de nível, né? Tá certo que o Marrocos está em 7º ranking, mas eu às vezes não levo esse ranking muito a sério não, né? Então, enfim. E ainda bem que o Brasil não tomou gol do Haiti também, né? Apesar do apavoro que tomou no segundo tempo, né? Que no segundo tempo o Haiti cresceu e ainda bem que, né, não tomou gol. E outra coisa que eu ia comentar é que eu tava comentando com o Manolo em off aqui. O Neymar. Não. Eu tava comentando com o Manolo em off que, tipo, o Brasil, a seleção foi crescendo a cada jogo, né? Então, tipo, o pior jogo foi contra o Marrocos, a pior atuação. Aí contra o Haiti fez uma atuação boa no primeiro tempo, mas no segundo tempo deixou a desejar. E agora contra a Escócia jogou bem. Tá certo que o primeiro tempo foi melhor, ainda assim foi melhor do que o segundo, mas o segundo tempo também foi melhor do que o segundo tempo do jogo contra o Haiti. O segundo tempo teve mais boas chances, que tipo, até eu disse que o Vinícius Júnior, beleza, teve um gol anulado, mas ele perdeu um gol na cara do gol, tipo, também. Que ele tentou tirar do goleiro e não pegou bem na bola e tal. Então, tipo, no segundo tempo o Brasil criou boas chances, entendeu, de gol. Só faltou meio que o toque final, né, no caso. Exatamente. Mas pelo menos agora ele tá marcando o gol, né? Pra quem não tava fazendo nem isso. E aquilo que o March falou, né? O Haiti fez 2 gols no Marrocos, tá certo que um deles foi contra. Foi contra. Mas ainda assim a seleção brasileira não sofreu o gol do Haiti, né? Diferente do Marrocos, né? Por mais que o Brasil só tenha feito um gol no Marrocos. E é isso, Vinícius Júnior até agora está saindo bem, né? Para quem estava devendo na seleção brasileira, já marcou 4 gols. E aí destacar também, para finalizar, que aquele jogador principal, né, que rendeu polêmica, que foi o nosso primeiro vídeo, ele conseguiu se recuperar aparentemente e ele voltou agora nesse segundo tempo no jogo contra a Escócia, né? Nosso menino Neymar, calando a minha boca do Tinzão, mas principalmente a minha, que eu achei que ele nem ia jogar a Copa do Mundo, né? Nem ia entrar em campo, só ia ficar lá para ficar na resenha com os jogadores, né? Na concentração, conseguiu voltar. Mas ainda assim é pouco, né? Agora vamos ver se o Neymar consegue jogar mais minutos, né? Se ele vai começar algum jogo de titular, se ele vai fazer alguma diferença, se ele vai marcar gol, enfim. Eu quero propor um desafio. Vamos ver. Quero propor um desafio. E lá vem. Jogo de 16 avos. Segunda fase. A gente não sabe o adversário. A gente não sabe o adversário ainda, né? Quando o vídeo for postar, vocês vão ver aí na nota, talvez a gente saiba o adversário. Mas não né? tá sabendo já quando o vídeo for postar. Então. Mas, seguinte, caso o Neymar entre no jogo de 16 avos e faça um gol, é porque no off, eu e o Tim aqui, a gente tava conversando que se o Neymar entrasse e ele fizesse um gol contra a Escócia, ele comemoraria. Porém, ele devia dar um grito dizendo: eu nunca critiquei. Mas ele disse que não ia fazer isso. Agora o desafio é, se o Neymar entrar no jogo contra o Marrocos, no Marrocos não, de 16 avos, tiver muito disputado o jogo, eu quero que o time for comemorar o gol, ele dê um grito, ou no próximo vídeo mesmo, pós os 16 avos, ele tem que falar uma declaração: Neymar, nunca critiquei. Isso. Mas se o Neymar fazer o gol,
no jogo de 16 avos que Eu vai acho que ser eu na vou- segunda. Eu acho que eu vou pegar testado nesse próximo vídeo aí. Ah, Mas imagina o seguinte, imagina se acontece igual foi contra... É claro, não pode acontecer, é negócio hipotético, não tô jogando praga nem nada. Mas já aconteceu. E se o Neymar fizer um gol, né, beleza. Mas aí a seleção brasileira for eliminada igual foi na última Copa. Ele fez o gol contra a Croácia, mas o Brasil acabou eliminado. não, Não mas, vai aí, jantar daí, não vai mas jantar. aí no jogo contra a Croácia, não foi culpa dele que o Não, Brasil eu foi sei que eliminado. não, eu tô dizendo... eu sei que a culpa não foi dele, eu tô dizendo, mas se ele marcar um gol e a seleção brasileira for eliminada, ele vai ter que falar de toda forma? Vai, Não vai. ser justo, mas vai ter sido eliminado. Vai. Aí eu vou estar bravo. tá? Porque eu tô perguntando porque já aconteceu isso, Não, justamente já aconteceu. é porque Eu vou dar pistola, uma não. pessoa, o alemão eu nunca ouvo tanto falar. Mas o Martin não pode falar Neymar perto dele que... É verdade. Que ele já fica, Neymar, não sei o que, não sei o que. Tipo, Eu esse negócio. tive a opinião de que ele não deveria jogar a Copa do Mundo, mas eu não sou assim, é um absurdo ele estar jogando a Copa do Mundo. Né? Eu só acho que pelo que ele jogou nesse último ciclo, ele não deveria ter sido convocado, né? Mas já que levaram, é aquilo que eu falei, boa sorte para o Ancelotti com ele. Mas o nosso querido Tim aqui, se a gente fala do Neymar, já desce um negócio nele. Tá, então vamos fazer o seguinte. 16 avos. Neymar entra, 0-0. Faz o gol, mas o Brasil ganha. Ganha. Por causa do gol dele. Tu entra com um vídeo falando, nunca critiquei? Neymar eu nunca critiquei. Neymar. Forçação de barra daí, né? Vou comemorar o gol da seleção, porque eu sou brasileiro acima de tudo. Mas eu não sou Neymar acima de tudo. Tá. Eu já fiz o meu desafio, apesar de eu ser o Ó, mais pessimista, tá que se vendo? a seleção Assim, brasileira ganhar o Hexa, eu compro a camisa oficial com 6 estrelas, com pet campeão do mundo e personalizado aqui atrás 26 Ancelotti. O que vai acontecer é que, tipo assim, eu vou ser justo. Né? Se o Brasil ganhar com o gol do Neymar, for o único gol da partida e o Brasil se classificar para as oitavas de final por conta do Neymar, eu vou reconhecer, vou dar todo o merecimento que ele vai ter, né? Mas eu não vou... E você vai parar de criticar ele? Mas um jogo não define, cara. Mas se ele for bem no... Tipo assim, cara, se o Brasil o Brasil chegar e for campeão, Certo. e por causa desse jogo, o Brasil passou de fase, o Neymar vai ter feito o Brasil ser campeão indiretamente. Mas imagina se chega na final, claro, tudo hipoteticamente, eu não acredito que isso vai acontecer. Mas chega lá na final, o gol do título, sei lá, Brasil, Argentina, Brasil, Estados Unidos, o gol do Brasil seja do Neymar. Imagina, do gol do Hexa, Cara, imagina esse aqui como é que não vai ficar. Aí eu vou ter que repensar meus conceitos. Ó, viu? Já estamos... No próximo vídeo, a gente vai fazer uns negócios aqui pra fazer... E a gente tem que pensar o nosso desafio pro Manolo também, não vai ser só nós não. Nossa, tem que pensar. Então é isso. Fica por aqui mais um vídeo. Deixe sua curtida, seu comentário, sua opinião. Se inscreva no canal, é muito importante pra gente. Compartilhe e tamo junto, galera. Um abraço, até a próxima. Valeu, Valeu. é nóis.